Olá, concurseiro, olá, concurseira. Professor Roldem Macedo, do CERS, na área, para trazer uma notícia recente para vocês relacionado ao concurso de defensor público do Estado do Rio de Janeiro. Está escolhida a banca organizadora do concurso. E é sobre isso, então, que a gente vai desenvolver ao longo desse vídeo. E eu vou colocar na tela para vocês agora exatamente cada um desses assuntos aí que nós vamos tratar. Primeiro, vou noticiar para vocês qual foi a banca escolhida. Segundo, eu vou trazer informações sobre o concurso, sobre as etapas do concurso e como é que foi o último concurso para a carreira. E, finalmente, eu vou mostrar para vocês como que vocês podem se preparar aqui conosco no CERS. Tá valendo? Tá ligado aí, então? Então, bora. Vamos lá para a primeira novidade, na verdade, a mais importante delas, que a banca examinadora é a FGV. O Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, publicou no seu perfil no Instagram que a banca será a FGV e que haverão 37 vagas, tá? 37 para a classe inicial da carreira e que as inscrições estão previstas para iniciar em fevereiro. Então, 3 notícias interessantes aqui na última sexta-feira, tá? E algumas delas até bombásticas, né? Sempre foi tradição da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro organizar concursos com banca própria. Tá? E nesse caso específico, fugiu-se a uma longa tradição. São 26 concursos públicos para a DPE Rio de Janeiro organizados até hoje e, salvo engano, nenhum deles contou com banca organizadora externa, tá? Então, para vocês terem também uma ideia do caráter de pioneirismo, né, e de inovação e de surpresa para todos nós, inclusive a DPE Rio de Janeiro definiu no regulamento que foi publicado no finalzinho do ano passado também que vai haver na primeira etapa do concurso prova objetiva. Então, fugiu-se aí da tradição da DPE Rio de Janeiro já no segundo aspecto. O primeiro foi ter uma primeira fase de provas objetivas, o segundo foi não ter banca organizadora própria, e sim será uma banca organizadora externa à Fundação Getúlio Vargas, tá bom? Então, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui as novidades e as informações sobre o concurso da DPE Rio de Janeiro para defensor público. Cargos, a gente acabou de ver com vocês que serão 39 cargos vagos, conforme noticiou o Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro. Remuneração, coisa muito importante aí, né, para todo mundo que também, obviamente, que se prepara para provas e concursos, quer ter uma estabilidade financeira maior. Então, no concurso para a DPE Rio de Janeiro, eu tenho certeza que não vai haver dúvidas de que a remuneração é muito significativa, tá? O subsídio da classe inicial da carreira é de R$ 25.666,87, indo chegar até a classe final da carreira com R$ 28.439,89. Fora que dentro da DPE Rio de Janeiro há inúmeras outras gratificações, inúmeras outras retribuições, vantagens financeiras que não estão unicamente vinculadas com relação ao subsídio da própria carreira. Então, certamente, o Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, em pouco tempo, ele vai estar batendo no teto constitucional quando ele ingressar e for nomeado e começar a exercer o cargo. Então, é uma carreira que vai lhe dar muito conforto, muita estabilidade financeira. Com relação a isso, você não precisa nem duvidar. E com relação à divisão em bancas, aqui eu não estou falando na banca organizadora, não, da FGV, não. Estou falando da divisão de matérias por bancas examinadoras, tá? Os examinadores da DPE Rio de Janeiro, eles são distribuídos em 3 bancas, tá? Então, são 3 bancas. A banca número 1, Direito Civil, Processual Civil, Tutela Coletiva, Empresarial e Princípios Institucionais da Defensoria Pública. A banca número 2, tá? Penal, Processual Penal, Criminologia e Execução Penal. A banca 3, Direito Constitucional, Administrativo, da Criança e do Adolescente, Direitos Humanos e de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade. Cada uma dessas 3 bancas é composta por 4 examinadores titulares e 2 examinadores suplentes, o que dá um total de 6 por banca e, portanto, 18 examinadores titulares e suplentes são escolhidos aí pela DPE-RJ. E o presidente de cada uma das bancas é escolhido entre os 4 membros examinadores titulares, tá? Então, dessa forma, são constituídas as bancas que vão ser os examinadores, né, que no caso específico, as bancas que vão lhe examinar
para o concurso de defensor público do Estado do Rio de Janeiro. E a carreira, como é que funciona o exercício, né, do cargo de defensor público? E vamos falar também da carreira de defensor público. Tá? Primeiro vamos falar sobre as atribuições. Obviamente, se você é defensor público, sua missão, princípio e fundamental é prestar assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem, melhor dizendo, insuficiência de recursos, aos hipossuficientes. Tá? E o exercício dessas atribuições estão previstos basicamente lá no artigo 4º da nossa Lei Orgânica Nacional Complementar, que é a Lei Complementar 80 de 1994. Então, se você quiser saber especificamente o que faz um defensor público, você pega a nossa Lei Orgânica Nacional, a Lei Complementar 80, lá no artigo 4º, que trata das atribuições institucionais da Defensoria Pública, e continua a ler com relação às atribuições do defensor público, que é um mero desdobramento aí das atribuições da instituição Defensoria Pública. Como é que é o dia a dia do defensor público? O que vocês podem esperar? No caso da DPE, Rio de Janeiro, é uma instituição muito bem estruturada, tem dinheiro para isso, tem orçamento próprio, há muitos anos goza da autonomia administrativa, financeira e de pessoal, muito antes, inclusive, de vingar na Constituição Federal essa autonomia. A DPE Rio de Janeiro já tinha essa autonomia para gerir, né, os seus próprios cargos e também a infraestrutura material e de pessoal de apoio. Então você pode esperar um dia a dia do defensor público do Estado do Rio de Janeiro com uma estrutura muito boa, tanto em termos materiais quanto em termos de pessoal de apoio. A DPE Rio de Janeiro possui carreira de apoio já bem estabelecida. Então, o dia a dia, você vai fazer o atendimento dos hipossuficientes, de acordo com as atribuições do cargo, vai fazer audiências. O atendimento ao público, ele se dá por intermédio de núcleos de atuação, ou seja, de órgãos de atuação específicos, normalmente constituídos em razão da matéria, e também perante órgãos do Poder Judiciário, né? A lotação de defensores públicos perante varas e demais órgãos do Poder Judiciário. É um dia a dia corrido, sim, muitas das vezes extenuante por conta do atendimento ao público, é uma missão realmente mais difícil, mas ao mesmo tempo muito prazerosa, porque a gente sente lá no dia a dia, na vida real, as coisas acontecerem, o fruto do seu trabalho acontecer perante pessoas que, do contrário, não teriam nenhum tipo de assistência, estariam aí jogados, né, à própria sorte, se não pudessem contar com a defensoria e depois com o abrigo do Poder Judiciário. Progressão na carreira. Como é que é a progressão na carreira da DPE Rio de Janeiro? Lá, como também em outras defensorias, normalmente isso acontece, é muito comum ter 3 cargos na carreira, tá? E no caso específico da DPE Rio de Janeiro, você ingressa por concurso público de provas e títulos e é nomeado para ser defensor público substituto. Então você vai rodar um pouquinho o Estado do Rio de Janeiro, substituindo os membros da carreira que estejam em férias, em licenças, afastados por motivos médicos, para cursos, para realização de cursos, mestrado, doutorado. Então, o defensor público entra como defensor substituto, depois ele é promovido para defensor público e ele passa a titularizar alguns dos órgãos de execução e atuação da DPE Rio de Janeiro e, por fim, ele é promovido para a classe especial da carreira, com atuação perante o Tribunal de Justiça respectivo e os tribunais superiores também. Tá? Então, nesse caso específico, a carreira da DPE Rio de Janeiro é composta de 3 cargos: defensor público substituto, defensor público e defensor público de classe especial. E vamos falar um pouquinho agora das etapas do concurso, como é que vai funcionar de acordo com o regulamento que foi publicado. Tá? O concurso vai ter provas objetivas, escritas específicas e prova de sustentação oral. Então, são 3 etapas do concurso. Na etapa de provas objetivas, vai ser aplicada em um dia único, em 3 blocos de questões, uma para cada banca. Lembra que eu falei para vocês as bancas? Então, vai ser para cada banca eu tenho um bloco, tá, com 30 questões. Tá? Então, 30 questões para cada banca, totalizando 90 questões na prova objetiva da DPE Rio de Janeiro. Eu terei também provas escritas específicas. São 3 provas, uma para cada banca. Na verdade, eu coloquei bloco aqui, está errado, um para cada banca, ok? Então, uma prova para cada banca,
do concurso. Então, só recapitulando aqui, as bancas são banca 1, Direito Civil, Processual Civil, Tutela Coletiva Empresarial e Princípios Institucionais. Então, uma prova escrita específica para a banca 1, outra prova específica para penal, processo penal, criminologia e execução penal, que compõe a banca 2, e outra prova específica para a banca 3, que é constitucional, administrativo, ECA, direitos humanos e das pessoas em situação de vulnerabilidade, ok? E, finalmente, a prova de sustentação oral, que tem caráter exclusivamente classificatório. Então, eu vou chamar a atenção para vocês, se vocês conseguirem, e eu torço para que isso aconteça, chegar na terceira e última fase do concurso para defensor público do Estado do Rio de Janeiro, você não precisa mais se preocupar, ele tem caráter meramente classificatório, ou seja, não vai determinar se você é aprovado ou não, você já está aprovado, porém, a classificação no concurso pode variar, e aí você pode ir para um núcleo mais distante, para um núcleo mais próximo da capital, ou de uma outra cidade que você tem interesse. Tá? Então, a única efeito é efeito classificatório. Essa prova de sustentação oral vai ser realizada em 25 minutos de arguição pública, sendo que o candidato ainda dispõe de 10 minutos prévios para leitura da questão. E essa questão ela é elaborada pelos examinadores sobre o ponto sorteado dentre os 3 blocos de disciplinas. Tá? Então, eu tenho 3 blocos de disciplinas, como a gente viu anteriormente. A questão é elaborada pelos examinadores de acordo com o ponto sorteado anteriormente. Então, você vai ter também um tempo para se preparar mais aprofundadamente para a prova de sustentação oral. Como é que foi o último concurso, o 26º, pessoal? Ele foi realizado no ano de 2018, então já tem mais de 2 anos aí, tá? A banca, como eu falei para vocês, era tradição ser banca própria, foi quebrada agora no 27º, conforme noticiou o Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro. A taxa de inscrição em 2018 foi R$300, então você pode esperar aí talvez um acréscimozinho financeiro, decorrente aí de inflação, correção monetária, etc., e, na época, foram 20 vagas, sendo que 24 defensores foram nomeados. Então, eu chamo a atenção de vocês para esse ponto aqui, tá? Voltando aqui, desculpem. Voltando aqui para esse ponto, eu chamo a atenção de vocês. Por quê? Por que eu chamo a atenção? Porque no concurso anterior, foram 20 vagas e 24 nomeados, ou seja, nomeou-se mais candidatos aprovados do que o número de vagas inicialmente previsto no edital. Nesse edital de 2021, que deve ser lançado em fevereiro, segundo o Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, serão 39 vagas ofertadas para vocês serem nomeados, aprovados e nomeados no cargo de Defensor Público Substituto do Estado do Rio de Janeiro. Então, presta bastante atenção, porque além dessas 39, como ocorreu também no concurso de 2018, podem ser nomeados além das vagas previstas inicialmente no edital. Um grande concurso, com nível de dificuldade razoável, sim, razoável para muito difícil, tá? Um dos concursos talvez mais difíceis aí do Estado do Rio de Janeiro, certamente, e com uma remuneração muito boa. Então, é uma remuneração muito boa, um número de vagas ofertadas muito bom, no atual panorama, no atual cenário econômico e pandêmico que vivemos, e também eu queria destacar que é um concurso que você tem que se preparar. E como é que você vai se preparar adequadamente? Obviamente, você vai preparar aqui com toda a equipe SERS, do SERS Defensoria, o qual eu estou coordenando, tá? Então, nós preparamos cursos voltados e pensados para todos aqueles concurseiros e concurseiras que têm sangue verde na veia e sonham em concursos da Defensoria. Sonho com concursos para a Defensoria Pública, como será este concurso da DPE Rio de Janeiro. Então, aqui no SERS, você vai encontrar cursos de preparação antecipada, que, inclusive, eu já te digo de antemão, não deixe para a última hora. Você tem que começar a sua preparação desde já. Então, não pense 2 vezes, adquira logo os cursos SERS para iniciar a sua preparação. Como dito aí pelo Defensor Público Geral do Estado do Rio de Janeiro, já em fevereiro devem iniciar as inscrições para esse concurso, e todo o tempo é precioso, porque o aprofundamento das questões jurídicas que são tratadas dentro do concurso DPE Rio de Janeiro, Defensor Público do Estado do Rio de Janeiro, é um nível bem elevado. Então, quanto antes você começar a sua marcha de preparação, melhor você vai poder fazer um estudo mais aprofundado e mais calmo, sem precisar se preocupar com a chegada do dia D, da hora H da sua prova, tá? Nós temos também estudos dirigidos, planos de estudo
e coaching com membro da carreira. Eu, por exemplo, também sou membro da carreira, sou defensor público federal e preparo você dentro do coaching do SES para concursos de defensor público do Estado e defensor público federal, como é, por exemplo, o concurso ao qual estamos tratando agora de defensor público do Estado do Rio de Janeiro, pessoal. Então, último recado para dar para vocês aqui. Se gostou desse vídeo, aproveita e se inscreva no canal aqui do SES. Por quê? Porque esses conteúdos informativos, como esse que eu estou trazendo para vocês agora, sempre são divulgados no canal SES no YouTube. Então, se você quer se preparar de uma maneira mais aprofundada e uma maneira atualizada, você tem que se inscrever no canal do SES. Não perde tempo, porque vídeos novos como esse sempre pintam por aqui. Inclusive, todas as novidades que nós tivemos para concursos de carreira da Defensoria Pública, pode ter certeza que eu ou os demais professores do SES Defensorias passaremos para avisar para você. E também deixa seu like aí, porque se eu gerei valor, se o SES gerou valor para você, o que está esperando? Não tem preguiça, é só tascar o dedinho aí embaixo no like e com isso, certamente você está contribuindo para que mais conteúdos como esses cheguem de forma aprofundada para você, tá bom? E também me siga lá nas redes sociais, eu tenho também meu Instagram, @holden.macedo, onde eu também divulgo conteúdos de preparação para provas e concursos públicos e também conteúdos como esse aí, de preparação para carreiras da Defensoria e da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. É isso, pessoal. Um abraço para vocês, bons estudos, um abraço do professor Holden e a gente se vê no próximo vídeo.